Então, você que está assistindo a essa transmissão no canal da igreja ou no YouTube, seja bem-vindo à celebração da Central Ouro Minas. Vocês que nos visitam também, Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos. E a nossa oração é que Deus fale ao seu coração, né? Que Deus receba o nosso culto, que Deus receba as nossas orações, que Deus receba o nosso coração, porque é o que temos para ofertar ao Senhor, né? O nosso coração. Então, amado, eu quero realmente agradecer por estar conosco. A você que está nos assistindo nas transmissões, interaja conosco, deixe aí seus comentários aí no chat, quer pedir informações sobre a igreja, pode pedir lá, que o pessoal vai te dar todas as respostas prontamente. Ao final desse culto, se você está assistindo na página da igreja, né, o www.ibercom.org.br, abaixo da tela da transmissão tem dois ícones lá, testemunhos e oração. Ela serve para testemunhos e oração e serve para você mandar também um recado que eu vou te explicar no final desse culto aqui. Tá bom? Então que Deus nos abençoe e vamos pedir ao Senhor que ministre a poderosa palavra de Deus em nossos corações. Amado, eu vou começar, né? A gente tem mania de falar nós, né? Quando a gente tem eu vou começar, né? Eu vou estar pregando aqui nesse momento. Vou estar falando sobre uma série de mensagens, colocando a minha vida em ordem. Colocando a minha vida em ordem. É algo que nós precisamos muito. Amado, é impressionante como a desordem atrasa a nossa vida. Uma mesa desorganizada é o atraso para o executivo. Uma cozinha desorganizada é um atraso na vida da cozinheira. Filhos desorganizados, filhos bagunçados, provocam a ira dos seus pais. Não é verdade? Igreja desorganizada provoca, ou ela se torna infrutífera, né? Estéril. Então, a desorganização é algo muito prejudicial. Uma desorganização num hospital, por exemplo, pode levar à morte dos seus pacientes. Então, nós entendemos que uma pessoa desorganizada, ela vai trilhar a sua vida de forma desorganizada. Uma pessoa desorganizada gera vida desorganizada, não tem como, porque aquilo que a pessoa planta é a maneira pelo qual ela vive e vê o mundo, e ela então começa a levar essa visão de mundo para todas as áreas da sua vida. Então, se você é uma pessoa desorganizada, você terá uma vida desorganizada. Eu sou uma pessoa relativamente organizada, mas, evidentemente, eu não sou plenamente organizado em todas as áreas da minha vida. Mas em algumas eu sou. E nós temos essa missão, você está me entendendo? Nós temos esse desafio de tornar a nossa vida mais organizada. Porque à medida que nós organizamos a nossa vida, nós vamos, então, superar obstáculos mais facilmente, aprender mais facilmente, viver mais tranquilamente. Ou seja, a organização gera bênção. A desorganização não traz bênção para a nossa vida. Não traz. Então, amado, desorganização traz perdas. Desorganização, uma vida bagunçada, é uma vida de tristeza, é uma vida de sofrimento, é uma vida de caos. E às vezes a gente vive esse caos e fica se perguntando onde eu errei. E talvez você não encontre uma mensagem, talvez você não encontre um texto, uma diretriz para isso, porque talvez não seja um ponto só, talvez seja toda a sua vida bagunçada, e apenas está refletindo em um aspecto da sua vida. Então nós precisamos entender que se nós abraçarmos a desorganização, a bagunça, seja ela por menor que seja, isso vai virando um hábito na nossa vida, vai virando a maneira pelo qual eu quero viver, eu quero aprender, eu quero conduzir os meus sentimentos, os meus relacionamentos, o meu trabalho, o meu ministério. Amado, não se engane, se você é desorganizado e bagunçado em um sentido da sua vida, você vai levar esse aprendizado para outros. Porque assim, as áreas da nossa vida elas vão se entrelaçando. E é por isso que nós vemos tantas pessoas com relacionamentos bagunçados. Não há ordem, não há respeito. Sentimentos bagunçados, cabeça desorganizada, confusão na mente, almas vulneráveis,
carentes. Tudo por causa de uma bagunça que se instalou na vida. E por mais que a gente fale sobre bagunça, você vai entender que o maior motivo da bagunça somos nós mesmos. A bagunça só acontece na nossa vida à medida que nós permitimos que ela aconteça. À medida que nós deixemos que ela aconteça. À medida que ela acontece e eu acho normal. À medida que acontece eu acho, não, é só isso aqui. Então isso vai tomando conta da nossa vida. Casa bagunçada, filhos bagunçados. Tem lugar que você vai que parece uma zona de guerra. Como pode ter paz ali, gente? Né? Às vezes as pessoas acham que a própria casa não reflete isso. Querido, eu quero que você entenda que esse não é o plano de Deus para a sua vida, nem é o plano de Deus para a minha vida. Não é o plano de Deus para a nossa vida. Deus é um Deus extremamente organizado. É por isso que a instrução para a igreja é: tudo seja feito com decência e ordem, porque Deus é um Deus organizado. E a organização ministra bênção em nosso coração. É isso que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, verso 5. Eu me alegro por saber que vocês estão vivendo em ordem. E estão firmes em Cristo. Amado, você não tem nada a ganhar com a bagunça, só tem a perder. Eu não tenho nada a ganhar com a bagunça, só tenho a perder. E essa primeira mensagem vai falar sobre, eu quero falar sobre ansiedade. Mas pastor, o que ansiedade tem a ver com a bagunça? Porque para colocar ordem na nossa vida, eu preciso também enfrentar de frente um problema. Algo que está na minha alma, algo que eu me deparo semanalmente. Algo que algumas pessoas já até acostumaram. Elas tomaram para si isso. Você já ouviu alguém dizendo assim, eu sou uma pessoa ansiosa? Quem já ouviu essa frase? Já ouviu, né? Nós já assumimos. Não, eu sou. Faz parte de mim. E nós vamos entender que não é isso que o Senhor quer para a gente, porque não é a verdade. Nós não somos ansiosos, nós sofremos de ansiedade. E todo sofrimento é por Cristo amenizado e até curado. Mas à medida que você fala, eu sou, então você nunca vai mudar, porque você é. É o que você é o que você almeja ser, é o que você visualiza ser. E eu quero te dizer que essa não é a vontade de Deus para a nossa vida, amado. A Bíblia diz que nós precisamos estar com a nossa vida organizada em 2 blocos, primeiramente. 2 blocos para ficar mais fácil de entender. Primeiro, é preciso haver uma organização no meu interior. A minha mente tem que estar organizada, os meus sentimentos têm que estar organizados, os meus sonhos têm que estar organizados. O meu relacionamento tem que estar organizado, a minha vida com Deus tem que estar organizada. Eu preciso colocar ordem no meu coração. Porque a desordem vai também aumentar a ansiedade, vai alimentar a ansiedade, porque a desordem bagunça, as coisas você não consegue ver o quadro todo. E você sente falta de algumas peças desse quadro, e aí você fica ansioso. Eu preciso também me organizar de forma externa, de forma exterior, ou seja, os meus relacionamentos interpessoais têm que estar organizados. A minha família precisa estar organizada, os meus filhos precisam estar organizados, o meu ministério precisa estar organizado, a minha carreira precisa estar organizada, meus estudos precisam estar organizados, porque se não estiver organizado, isso vai gerar desafio para mim, vai gerar problema. Por que tantas pessoas sofrem porque não conseguem passar numa prova, porque não se organizam para estudar? Por que não conseguem melhorar de profissão? Porque não se organizam para isso. Acham que tudo vai acontecer do nada. Amado, tudo na nossa vida é intencional. Repita comigo, intencional. Porque essa é a lei. Tudo que o homem, ele vai colher. Então, nada vai acontecer na sua vida se você não plantar. Tudo é intencional. Então, se você quer uma vida organizada, você tem que olhar para as áreas da sua vida que está desorganizada e falar, eu vou organizar. E não simplesmente, eu queria tanto organizar, minha vida é tão bagunçada. Não adianta falar isso. Isso não vai resolver o seu problema. Isso não vai trazer bênção para a sua vida. Então eu quero trazer essa palavra, o tema da mensagem é essa, como domar a ansiedade. Como domar. E por que eu escolhi essa palavra?
Porque domar significa submeter à autoridade, reduzir a obediência. Você tem que dizer para a sua ansiedade, quem manda aqui? Quem manda aqui? Repita comigo, eu que mando aqui. Sabe por que é você que manda, amado? Porque esse é o plano de Deus. Quando o homem caiu em pecado, ele perdeu a autoridade, ele perdeu a unção, ele perdeu aquilo que Deus tinha dado de precioso, o seu livre-arbítrio, e aquilo que Deus colocou ele para dominar, ele ficou ali, boiando. E quando Jesus veio e restitui, ele quer colocar o homem novamente dominando. É por isso que um dos frutos do Espírito é o domínio. Você se dominando. Sabe, aquela pessoa que fala assim, eu não consigo mudar. Se a pessoa fala comigo que não consigo mudar, eu falo assim, você consegue. Basta entregar sua vida para Cristo. Porque se você entregar sua vida para Cristo, você vai ter o fruto do Espírito chamado domínio próprio. E talvez você pense, pastor, mas eu tenho 20 anos de crente e ainda não tenho isso. E aí, como é que fica? Até quando você realmente se entregou para Cristo na sua vida? Porque é fruto do Espírito. A Bíblia diz, andai em Espírito e você não vai satisfazer a vontade da carne. Se nós andamos no Espírito, nós vamos colher os frutos do Espírito. E o domínio próprio está lá. Então eu preciso domar a minha ansiedade. Então eu convido você a abrir sua Bíblia para a gente meditar um pouquinho nesse tema. Mateus capítulo 6. E vou tentar me comunicar com você de uma forma bem simples, porque essa foi a forma que Jesus encontrou para falar sobre ansiedade, né? Um tema hoje tão em moda, porque as pessoas estão ansiosas, ficaram mais ansiosas ainda que esse coronavírus, né? Ficaram muito mais ansiosas, se entregaram mais à ansiedade. E aí Jesus, que pegou esse assunto tão complicado, debatido por médicos, PhDs e não sei o que lá, e trouxe de forma tão simples. Uma maneira de domar a ansiedade. Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34, eu vou ler aqui na versão NVI, você acompanha na sua Bíblia, você que está em casa, acompanhe ou anote o texto e depois você lê de novo, ou depois você assiste o vídeo de novo e assiste. Compartilhe também com seus amigos, aquela pessoa que você conhece que é ansiosa, compartilhe com essa pessoa. Então, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, palavras de Jesus dizendo assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem recolhem armazéns em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como nenhum deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã vai trazer os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar. Pai querido, a tua palavra lida, poderosa para salvar, poderosa para transformar. Pai amado, em plena dependência do teu Espírito, eu me coloco neste momento e peço ao Senhor, ministra o coração da tua igreja nesta noite. Ministra, Deus, aos corações ansiosos, aflitos. Ministra, Deus, às pessoas que assistem essa transmissão, que vão assistir o vídeo depois, mas que este vídeo, que essa pregação alcance corações ansiosos e ajude essas pessoas, ó Pai, a melhorar. É a nossa oração, é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Amado, olha como é que Jesus começa a trazer ou a elucidar a questão da ansiedade de forma tão simples, né? Eu não vou aqui entrar no mérito psicológico e tal, porque alguns falam que tem tratamento, outros falam que não tem, que pode melhorar, que tem sintomas, etc. Essas coisas aí, né? Se você tem ansiedade a um grau que você não está conseguindo se controlar, procure uma orientação médica, um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, vá, isso não é pecado, é bênção de Deus para a sua vida. Mas se você não chegou a esse ponto e está tendo apenas problemas em controlar a sua ansiedade, a minha oração é que você entenda o que a palavra de Deus tem para te oferecer. Qual é a solução? Porque Deus tem solução para essas questões. Deus nos ensina a domar essas feras que há em nós. Então olha só como é que Jesus começa a tratar a ansiedade. No versículo 25, Jesus ele nos dá a ideia de que a ansiedade é algo muito desconexo. A ansiedade, ela não liga as coisas da maneira correta. Por exemplo, ele diz, olha, não se preocupem com a vida, quanto ao que comer, nem o seu próprio corpo. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? A ansiedade tira essa conexão do que é mais importante, o que é menos importante, ela começa a bagunçar a nossa cabeça. A ansiedade faz isso porque ela é desconexa. A ansiedade não tem como ser, ou ela não tem obrigação de ser algo que conecte todos os pontos de maneira equilibrada, sólida. Ela é desconexa e ela nos leva a perder essa conexão. Quando nós falamos de ansiedade que desconecta, a primeira coisa que a ansiedade desconecta no nosso coração é a visão que nós temos de Deus. Nós nos afastamos de Deus quando o nosso coração está entregue à ansiedade, porque tudo isso que Jesus falou é o que Deus tem feito conosco, é cuidado. E se nosso coração está ansioso, a Bíblia vem dizer, olha, por que você está ansioso? O seu corpo vale mais do que a sua roupa. Você é mais importante. A ansiedade vem e quebra essa conexão. Jesus vai dizer que a ansiedade ela é também desproporcional. Né? Olha só, observem as aves do céu, elas não semeiam nem colhem. No entanto, o Pai as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? A ansiedade, ela tira o nosso valor perante Deus. É como se a ansiedade viesse ao nosso coração dizendo assim, olha querido, se vira nos 30 porque Deus não está olhando para você não. Deus está ocupado no momento, planejando o apocalipse, cuidando do coronavírus, mandando os 4 cavaleiros e combatendo as heresias aí, que sempre tem. E aí o Jesus vem falar de uma forma tão simples, ele vai dizer assim, olha, está vendo tudo isso aí? Isso acontece, Deus cuida delas. E por que você acha que Deus não pode cuidar de você também? De onde você tirou essa ideia, essa desproporcionalidade, essas coisas de achar que há uma porção de cuidado de Deus e outra porção que não é cuidado de Deus? Deus cuida dos pássaros, mas eu fui entregue à própria sorte. Deus cuida dos lírios, mas eu tenho que me virar, eu tenho que esquentar a cabeça. A ansiedade ela é desproporcional. E Jesus vai dizer também que a ansiedade ela é improdutiva. Jesus fala assim, olha, por mais ansioso que você esteja, você consegue acrescentar, por causa da sua ansiedade, 1 hora que seja a sua vida? Não consegue. Você não consegue acrescentar 1 hora à sua vida, você não consegue acrescentar 1 centímetro ao seu tamanho por causa da sua ansiedade. A sua ansiedade não vai pagar seu cheque, a sua ansiedade não vai pagar seu aluguel, a sua ansiedade não vai trazer sua esposa, seu marido de volta, a ansiedade não vai curar o coração dos seus filhos, a ansiedade não vai resolver problema nenhum, porque a ansiedade é improdutiva. Então nós começamos a perceber que o tratamento de Jesus primeiro é mostrar o que é a ansiedade. E à medida que o meu coração entende isso, que o seu coração entende isso, Deus vai mostrando o que Ele quer para cada um de nós. Deus não quer o Júnior ansioso. Deus quer o Júnior produtivo. Deus quer o Júnior conectado com as coisas, ligado. Deus quer isso para nós. Mas para que isso aconteça, é preciso intencionalidade. Repita comigo de novo. Intencionalidade, ou seja, os ensinos que a palavra de Deus vai trazer agora, que eu vou compartilhar com vocês, elas não vão acontecer
sozinhas. Elas não vão vir como chuva de bênção, caindo na sua cabeça e transformando a sua vida. Não vai acontecer dessa forma. É preciso uma atitude sua. Porque Deus quer uma parceria com o homem. Deus move uma peça do tabuleiro e quer que a gente mova a outra. E assim o jogo continua. Se você não move a peça do seu tabuleiro, o jogo para. Então nós precisamos entender isso na dinâmica da nossa vida. Senão vai chegar um momento que eu paro, fico esperando alguma coisa acontecer que não vai acontecer, e aí eu vou jogar a culpa em Deus, falar, Deus, mas eu estava esperando que acontecesse aquilo, e Deus está assim, eu esperava que você fizesse isso. Existe uma intencionalidade no nosso relacionamento com Deus. Precisamos dar passos. E aí a palavra de ordem que eu vou colocar para você entender bem o contexto de tudo isso é estabeleça. Você vai sair daqui hoje gravando essas duas palavrinhas. Intencionalidade e estabelecimento. Fala, estabelecimento. E o estabelecimento que eu estou falando não é o lugar, é o ato de estabelecer. Ok? É o ato de determinar o coração. E aí talvez alguém... Ser uma pessoa determinada. Ser uma pessoa que tenha coragem de designar, de definir o que vai ser daqui para frente. Isso é que é determinar. Então precisamos, eu e você, com a ajuda de Deus, determinar algumas coisas. A primeira coisa, no versículo de número 30, diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então, primeira coisa, para que eu consiga domar a ansiedade, eu preciso estabelecer a expansão da minha fé. Eu preciso estabelecer a expansão da minha fé. O que significa isso? Significa que eu preciso ampliar, eu preciso alargar os padrões da minha fé. Amado, talvez você esteja aqui vivendo a vida cristã da mesma maneira que vivia há 20 anos, fazendo as mesmas coisas, indo domingo a domingo na igreja, ou não indo domingo a domingo na igreja, mas também tendo uma vida medíocre de oração, uma vida medíocre de palavra, uma vida medíocre de serviço, uma vida medíocre de tudo, e querendo que as coisas caminhem de maneira excepcional. A Bíblia vai dizer que não é assim, nós precisamos alargar as nossas fronteiras, estender o lugar da nossa habitação. Eu preciso buscar mais, no sentido de experimentar mais de Deus, mas isso não é uma coisa mística, não é você vir ao culto, levantar a mãozinha e falar meia hora e não sei o quê, não é isso. Expandir a sua fé é ter atitudes de uma pessoa que quer melhorar. Atitudes de uma pessoa que quer domar a ansiedade, não se entregar a ela. Amado, significa que nós vamos viver aquilo que a palavra diz, e a palavra nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, impossível, não dá, não adianta você fazer o que você quer fazer, se no seu coração não tem uma fé. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, lá em Mateus no capítulo 13, a partir do verso 31, aquela parábola que Jesus contou, olha, a fé é como o grão de mostarda, que na verdade é a menor das hortaliças, mas quando ela cresce, vai fazer diferença, a tal ponto dos pássaros virem a ela e fazer os seus ninhos nela. Ou seja, a fé precisa crescer. E eu não vou conseguir atingir ou ampliar a minha fé se eu estou vivendo da mesma maneira que eu vivia há 20 anos, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás. Eu caí na mesmice. Tem pessoas que realmente não conseguem desfrutar mais de Deus nos cultos, porque o culto virou mesmice, porque ele não melhora, porque as pessoas não vão com o coração voltado para Deus. Elas querem alguma outra coisa, mas não querem adorar, não querem servir. Amado, você e eu, nós precisamos expandir a nossa fé. E expandir a nossa fé significa dar um upgrade. Fazer de forma diferente, mas não simplesmente diferente. Fazer de forma diferente e melhor. Fazer de forma diferente e melhor.
Amado, se você quer experimentar o sobrenatural de Deus, você vai ter que orar de maneira sobrenatural. Você vai ter que orar diferente. Se você quer experimentar mais de Deus a nível de conhecimento, você vai ter que estudar a Bíblia. E não aquela lidinha sem vergonha de 2 versículos. Já paguei a minha prenda de hoje, meu compromisso, já li a palavra. Amado, um coração que não se expande, ele é um coração que quando vem as dificuldades, a ansiedade se instala. Porque a ansiedade, ela não tem limite, ela se expande, a gente se torna ansioso ou se entrega à ansiedade por coisas que nem existem. A ansiedade invade o sobrenatural mais do que nós. Nós estamos às vezes sofrendo por problemas que nem existem. A ansiedade vai. E ela vai minando a nossa mente. E ela encontra no coração de muitos crentes um coração, na verdade, que está doente, que está enfraquecido, que está desnutrido. E aí a pessoa não consegue domar a ansiedade, porque ela não consegue crer. Ela pega a Bíblia, ela olha aqueles milagres que estão ali e ela fala assim, nossa, bacana, legal, mas para mim não dá. Ela olha o mover do Espírito na Bíblia e fala, nossa, deve ter sido muito legal na época dos apóstolos, mas hoje isso não acontece. Ela se entrega àqueles estudos que dizem, não, Deus não faz mais isso, porque é revelação progressiva, não sei o quê, aquelas baboseiras todas que o povo ensina aí. De que não existe mais milagre, que não existe mais mover do Espírito. E ela aceita esses ensinos porque essa é a realidade do coração dela. Ela está com uma fé que não tem nada de diferente. Ela simplesmente carrega o nome de cristão, mas ela não carrega a alma de cristão. E enquanto nós não carregarmos a nossa alma de Cristo, nós vamos viver presos à ansiedade. Enquanto nós não enchermos do Senhor Jesus na nossa alma, a ansiedade vai dominar a nossa vida. Talvez você esteja olhando e falando, pastor, mas você não é uma pessoa ansiosa? Não, eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu já enfrentei muitas situações de ansiedade. Como todo mundo enfrenta. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte, existe um remédio para o coração ansioso. O primeiro remédio que você tem que tomar é isso, é a consciência de que você precisa expandir sua mente. Que você precisa dar um passo a mais na sua fé. Tem que sair da mesmice. É só achar que entregou a vida para Jesus um dia e está tudo bem. Não é isso. Vida com Deus não é isso. Vida com Deus é relacionamento. Vida com Cristo é relacionamento. A segunda coisa que eu quero que você estabeleça, que nós vamos estabelecer na nossa vida. O verso 31. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer ou o que vamos, e nem que vamos vestir. O que a Bíblia está dizendo com isso? Que você não precisa comprar roupa, que você não precisa comprar água, que você não precisa comprar comida? Não, a Bíblia não está dizendo isso. Ela está dizendo que você precisa estabelecer confiança diária em Deus, que Deus supra as suas necessidades diariamente. Deus supra as suas necessidades diariamente. A sua realidade, a sua vida, a sua existência, você tem que confiar nas mãos de Deus, meu irmão. Se você não quer abrir mão das pequenas coisas do seu dia a dia, como é que você vai abrir mão das grandes coisas do seu dia a dia? Se uma comida você não consegue abrir mão e entregar nas mãos de Deus para Deus cuidar, como é que você vai pedir a Deus um milagre? Uma restauração? Uma cura? Quando que você vai ver uma cura na sua vida? Enquanto nós não aprendermos a entregar os nossos dias a Deus e confiar que Ele vai cuidar, nós vamos viver preso à ansiedade. Amado, talvez um dos maiores sofrimentos que o homem enfrenta e que mais abala a sua estrutura emocional seja não ter o que comer. Né? Quando você pensa que não tem o que comer, realmente sua alma desmonta ali. Mas aí Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, aquele que cuida de nós, que morreu em nosso lugar, que nos deu vida em abundância, que fez promessas, que nos chama a vida eterna, que abre a porta que ninguém fecha, que fecha a porta que ninguém abre, aquele que vem para vencer e diz assim, não se preocupem com o que você vai comer. Pequenas coisas. O Senhor não está falando aqui, olha,
Não se preocupe com o financiamento da sua casa própria, não se preocupe com a sua viagem para Cancún, não se preocupem com a sua faculdade de não sei quantos mil reais que você vai pagar no final do curso. Não, ele está falando assim, olha, entregue pequenas coisas na mão do Senhor e confie. Porque aquele que o Senhor dá pouco, e Ele é fiel no pouco, o Senhor vai dar muito. Mas se eu não consigo entregar para o Senhor nem essas questões, nem o pequeno, eu não abro mão desses cuidados, com que autoridade eu vou chegar nas minhas orações e falar assim, Pai, eu estou pedindo ao Senhor que cure uma pessoa. Deus está lá do céu olhando assim, rapaz, você não acredita nem que eu vou colocar comida na sua casa no dia de amanhã, você está pedindo para eu curar alguém? Você já pensou nisso, amado? Você já olhou para esse versículo dessa forma? De que as pequenas coisas do dia a dia a gente não consegue entregar para Deus? Porque nós queremos tomar conta de tudo. A gente quer ter o domínio, né? Você gosta de ter o domínio da situação? Quem gosta de ter o domínio da situação aqui? Pode ser sincero, todo mundo gosta. Só que eu tenho uma péssima notícia para te dar. Uma péssima notícia. Você não domina nada. Nada que Deus não queira colocar na sua mão. A Bíblia diz o seguinte, amado, tudo está debaixo da soberania de Deus. Né? Em algumas ocasiões na nossa vida a gente pensa assim, as coisas fogem do nosso controle, não é verdade? Não é assim que a gente pensa? As coisas fogem do nosso controle. A Bíblia está dizendo assim, as coisas nunca estiveram no seu controle. Nunca estiveram. Sempre estiveram no controle de Deus. E sempre vão estar no controle de Deus. Querido, está querendo lutar contra a ansiedade, está querendo aprender como lutar contra a ansiedade? Guarde esses ensinos. Primeira coisa, trabalhe para que a sua fé seja ampliada, para que você faça coisas maiores, diferentes. Segunda coisa, confie ao Senhor as pequenas coisas, porque se você não abrir mão das pequenas coisas, você não vai conseguir receber as grandes. Eu não sei como está a sua vida, não sei nem se tem comida na sua casa, eu espero que sim, porque alguns irmãos não falam, né, mas espero que todos estejam bem. Mas se você não tiver, eu quero dizer para você, não fique ansioso. Porque o Senhor cuida dos seus filhos. A Bíblia diz lá no Salmos 37, o Senhor cuida da vida dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre, e em tempo de adversidade, eles não ficarão decepcionados. Em tempo de adversidade, eles não ficarão decepcionados. E o salmista continua dizendo, em tempos de fome, eles terão fartura. Olha que coisa incrível, amado, isso é promessa de Deus. Em tempos de fome, aquele que crê em Deus, aquele que entrega diariamente aos cuidados do Senhor, vai ter fartura. Sabe por que vai ter fartura? Porque está no controle de Deus. E se está no controle de Deus, não precisa esquentar a cabeça. Às vezes a gente perde qualidade de vida, sabe por quê? Que a gente quer esquentar a cabeça demais da conta. Não é assim? Tem gente que está já com a cabeça fritando, torrando. E às vezes a gente vai para o culto, né, vai cultuar o Senhor, fala, nossa, hoje eu vou celebrar o Senhor. Mas nós estamos aqui, mas nossa alma não está aqui. Nossa alma está no cheque que vai entrar amanhã, na conta que eu tenho que pagar depois da manhã, no boleto que vem sexta-feira, no boleto que vem esse mês que vem, num plano que eu tenho para o ano que vem. Querido, estabeleça confiança diária em Deus. Aumente a sua fé. Porque ou você crê e vive, ou você controla e morre. Você precisa tomar essa decisão. Ou você confia em Deus e vive, ou você tenta controlar tudo e morre. E vai morrer preocupado. Nós somos seres tão preocupados que a gente preocupa até como é que a gente vai morrer. Na verdade, eu já preocupei com isso. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou morrer? Minha família, não sei o quê. Hoje não, estou de boa. Se você quiser me levar, hoje vou embora. Porque não adianta eu ficar preocupado. A minha preocupação não vai mudar o relógio de Deus. O dia que o Senhor determinou para me partir, eu vou partir e pronto, acabou. E é o Senhor quem cuida da minha família, não sou eu. É o Senhor. Amado, mas às vezes a pequenez da nossa fé nos impede de ver isso. Aquele relacionamento raso que as pessoas têm com Deus,
sabe? De não se aprofundar, de ficar ali no rasinho, naquele lero-lero, naquela vida cristã lero-lero, não consegue levar a pessoa a esse entendimento. E ela então vive uma vida de completa ansiedade. Corações ansiosos, temerosos. Salmo 145, 20 diz que o Senhor cuida de todos. O Senhor cuida de todos. Você acredita nisso, amado, que o Senhor cuida de você? Amém. Então vamos ver se a gente guarda, né? Vou tentar usar uma outra estratégia nas próximas, porque na verdade estudos dizem que as pessoas não lembram que o pastor pregou, né? Amanhã ninguém está lembrando de mais nada, a não ser por causa do roteiro de célula e na célula na quinta-feira. Mas vamos tentar lembrar. Eu quero controlar a minha ansiedade. O que eu tenho que fazer? Tenho que trabalhar a minha fé. Você tem que trabalhar a sua fé. De maneira intencional. Vou ler mais, vou orar mais, vou me colocar à disposição de Deus, mesmo eu não querendo. Vou confiar em Deus. Intencionalidade. Tem que sair do raso, meu irmão. Essa vida lero-lero aí não dá, não. Porque nós aprendemos que, aceitando Jesus, nós entramos no tempo da graça, e a graça, na visão de muitos, é bagunça. É vida bagunçada. Não, porque se tiver organização, é muito legalista, é coisa da lei. Jesus foi uma pessoa extremamente organizada. Porque ele refletia a glória do Pai, e Deus é um Deus organizado. Então eu preciso aumentar a minha fé. Eu preciso ir para lugares profundos no meu relacionamento com Deus. Segunda coisa, eu preciso, o que mais? Confiar. Isso, estabelecer confiança diária em Deus. Amém? Eu preciso estabelecer. Talvez amanhã você acorde amanhã e fale assim, nossa, tem um problemão para resolver. Coloca na mão de Deus. Quando eu falo colocar na mão de Deus, não quer dizer que você não tem que fazer nada, que você não tem que trabalhar, que você não tem que estudar, que você não tem que planejar, não é isso. Mas confie que maior é Deus para fazer as coisas do que você. Porque se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham. Né? Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a sua casa, em vão trabalha o sentinela. Inútil será levantar cedo, acordar tarde, comer pão de dores, porque a Bíblia diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Amém? Texto maravilhoso, né? Aos amados do Senhor Ele dá enquanto dorme. Coloque sua preocupação na mão de Deus, amado. Tira do teu coração essa ansiedade, doma ela. Determina que você vai fazer isso. Estabeleça na sua alma. Verso 33. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas lhe serão. Amados, se nós entendêssemos o poder que tem nessa palavra, nós não sofreríamos metade do que a gente sofre. Eu traduzi essa palavra, né, na nova tradução na linguagem de Júnior, né, que eu sempre ensinei aqui na igreja. Quem que vai lembrar aí da famosa frase? Isso, cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. Busca o reino de Deus, Deus cuida das coisas, meu irmão. Só que, na verdade, nós invertemos a ordem. Então, o que eu tenho que estabelecer diante desse texto? O que a palavra de Deus fala que eu preciso determinar, estabelecer? Eu preciso estabelecer prioridades bíblicas, prioridades corretas. Se eu estou vivendo um relacionamento com Deus, um relacionamento com Cristo, acredito na salvação, acredito na redenção, acredito na ressurreição, acredito nos céus, eu preciso olhar a minha vida aqui na terra pelo prisma das prioridades desse reino que eu vou viver. E Jesus vai dizer assim, olha, quem busca essas outras coisas daqui são os ímpios, são as pessoas que não conhecem a Deus, são as pessoas que não têm expectativa de Deus, são as pessoas que não têm esperança de vida eterna, porque aquele que tem relacionamento com Cristo, ele entende que aqui não é o nosso lar. Ele entende que estamos aqui de passagem. Ele entende que mesmo de passagem, o Senhor vai cuidar de nós.
Mas eu preciso buscar o reino de Deus em mim. O reino de Deus aqui na terra, estabelecer o reino. Tem ensinos nas certas doutrinas que realmente me deixam muito aborrecido. Quando você pensa assim, o que é o reino de Deus? Daria tema para uma série de pregações, mas o que mais se ouve falar do reino de Deus é, Jesus reinando no meu coração, não é isso? O que a gente mais ouve é isso. O reino de Deus é Jesus reinando no seu coração. Se Jesus reinasse no nosso coração, não haveria ansiedade. E por que há ansiedade? Porque eu tenho que buscar. Você entende? Está fora ainda. Busquem o reino de Deus. Traga para a sua vida o reino de Deus. E as outras coisas, o Senhor vai acrescentar. Mas a verdade é que nós estabelecemos as nossas prioridades. Meu trabalho é minha prioridade. Minha escola é minha prioridade. Meu carro é minha prioridade. Arrumar namorada é minha prioridade. Arrumar um namorado é minha prioridade. Cuidar da beleza é minha prioridade. Às vezes eu tenho tantas prioridades e nenhuma delas tem a ver com o reino de Deus. Mas quando as coisas desandam aqui na terra, quem que eu vou lembrar? De Deus. E aí eu falo assim, opa, tem alguma coisa errada nas minhas prioridades. E aí a gente pega esse texto e fala, olha, desde o começo o Senhor está falando, busque, estabeleça prioridades que são bíblicas. Nós temos vivido de maneira bíblica nesses tempos? Porque quando nós olhamos as prioridades que tomam conta do nosso coração, primeiro a gente tem que entender uma verdade sobre elas, que elas não são pecado, em alguns casos, né? Tem gente com prioridade aí que é pecado, mas enfim. Quando você fala, minha prioridade é minha saúde, minha prioridade é minha família, minha prioridade é minha esposa, é meu marido, é meu conforto, não são pecados. Mas a partir do momento que elas tiram o lugar do reino de Deus na sua vida, elas estão te afastando do Senhor. O que o Senhor está falando não é para você deixar de ter essas coisas. O Senhor está falando para você entregar sua vida primeiro aos cuidados dEle. Busque conhecê-lo. Busque aprender de Jesus. Busque ser moldado por Jesus. Busque ser transformado por Jesus. E as outras coisas virão no tempo certo. Amado, tudo que vem de Deus no tempo certo é bênção. E tudo que o homem tenta pegar na força da carne, estabelecendo suas prioridades, ele quebra a cara. Um coração ansioso é um coração que não vive as verdades da Bíblia. Ela não consegue. Ela consegue ver a beleza da Bíblia. Nossa, que texto lindo. Nossa, que texto maravilhoso. Jesus não quer saber se o texto é maravilhoso. Jesus não disse assim, aqueles que têm os meus mandamentos e acham bonito, esse é o que me ama. Ele falou isso? Não, ele falou, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, e os seguem, e os observam, este é o que me ama. Se nós compreendermos o poder que tem na palavra, nesse ensino tão simples de Jesus sobre a ansiedade, nós mudaríamos até a forma de nós nos expressarmos. A gente nunca mais poderia dizer que eu sou uma pessoa ansiosa, se eu viver as verdades da Bíblia. Eu posso dizer que em algum momento eu fiquei ansioso. Mas mesmo se eu lembrar dessas verdades, meu coração vai se acalmar. E isso é obra do Espírito de Deus. Amém? Estabeleça princípios bíblicos para a sua vida, meu irmão. A gente fica falando muito sobre renovação espiritual, né? É um tema que mexe muito com a gente. Não haverá renovação enquanto o povo de Deus não entender quais são as prioridades que a Bíblia tem para nós. Nunca vai haver. O pastor pode pregar, pode pular, pode trazer a melhor banda, pode pintar a igreja, pode fazer o que for. Se a gente não entender o que é prioridade do reino, nada vai mudar. O que é prioridade na sua vida? Pense aí por um minuto. O que tem maior lugar de destaque? A gente chega a dizer o seguinte, quando você quer comprovar a expressão de amor de uma pessoa, uma das formas de comprovar a expressão de amor é a qualidade de tempo que ela dá para aquela pessoa amada, não é assim? Amém? É uma boa forma? Quanto tempo você tem dado para Deus? Porque falar que o ama é fácil.
O ímpio fala. Pessoa que nunca viu falar da Bíblia fala que ama a Deus. Mas quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? Qual é a nossa prioridade? Ah, não, mas prioridade da Bíblia, prioridade do reino é só o pastor que tem que ter. Será que é só o pastor que vai receber a bênção? Será que é só o pastor que vai ter o Espírito? Será que é só o pastor que vai receber o poder de ver milagres acontecendo? Não, querido, Deus quer isso para a sua vida. Amém? Última coisinha para a gente guardar no coração. Verso 34. Portanto, fala aí para mim que eu vou beber água. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio. Aquele que está em Cristo, nova criatura, é hoje. Não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, ele é hoje. Meu irmão, você tem que viver o hoje. O hoje é o único tempo que você tem. Você nem sabe se você vai acordar amanhã. Para com essa bobiça. A gente quer trazer o futuro, a gente quer criar na nossa alma uma máquina do tempo, trazer o futuro para hoje, trazer o amanhã, o depois da manhã, a semana que vem, o mês que vem. A Bíblia diz que Deus estabeleceu para a gente viver o tempo de hoje. Você tem que viver hoje, você tem que amar as pessoas hoje. Talvez um ímpio expressou isso da melhor forma do que muitos crentes, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. Grande Renato. E é isso que a gente não entende. É por isso que o nosso coração é ansioso. Eu estou preocupado com o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Aquilo vai corroendo a minha alma, e aquilo vai tirando a minha paz, vai tirando a minha alegria, e eu não consigo desfrutar o hoje. Quantas vezes, amado, você tenta puxar na sua memória aí, quantas vezes você estragou o seu dia por causa de ansiedade? Você já estragou o seu dia por causa de ansiedade? Já? Porque a pessoa quando fica ansiosa, ela fica nervosa. Quando ela fica nervosa, ela fica chata, é uma mala. E aí ninguém pode chegar perto, parece um pitbull. E os outros têm que pagar o pato. E aí você vai conversar, o que está acontecendo? Eu estou ansiosa. Eita, sai, demônio! Porque a pessoa não entendeu. Amado, a Bíblia diz, viva hoje. Nós estamos aqui agora. Agora é o tempo de celebrar a Deus, amém? Dá uma glória para Deus aí, porque glória a Deus você tem a dar agora. Você está vivo agora, meu filho. Amanhã eu não sei, daqui a 20 minutos eu também não sei não. Não posso garantir nada. Então tem que dar uma glória a Deus agora. É isso que a Bíblia vai dizer, amado. Nós temos que aprender a viver o tempo de hoje. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já? Tem gente presa ao passado, por isso que vive com o coração ansioso. Tem gente presa a um futuro que não existe, por isso vive ansioso. Quer controlar a ansiedade? Escreve de todo tamanho, numa folha A4 lá, ou A3, se você tiver melhor ainda. Escreve lá um segredo, irmão. Ó, a dica, quebra galho do pastor Júnior. Escreve lá assim, hoje. Amém? E viva intensamente esse dia. Porque amanhã nós não sabemos, não nos pertence. O presente é hoje. O passado passou. Um coração que vive pensando no amanhã é um coração que vive entregue à ansiedade. Mark Twain disse, eu sou um homem velho e conheci muitos problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu. Nós criamos demônios. Nós criamos problemas. Nós sofremos por coisas que nem existem. Na minha cabeça eu estou assim, não, vai existir, vai sair um demônio ali tipo Venom, e ele vai puxar meu tapete de noite, ele vai me atacar. Nem existe, mas eu estou imaginando. Porque a gente gosta de imaginar coisas, né? E aí o nosso coração fica ansioso. E aí a pessoa faz uma prova e já está imaginando que foi reprovada. Fica ansiosa. Aí uma pessoa vai fazer uma entrevista de trabalho e não consegue confiar em Deus ainda, já está ansioso. E já está sofrendo. E o sofrimento é tão grande que ela já começa a profetizar coisas ruins na própria vida. Ela fala assim, não vou conseguir não.
Eu tenho dificuldade de ouvir gente falando isso. Ah, pastor, eu fiz uma entrevista de emprego, mas acho que não vai dar, não. Falou, mãe de Ná. A pessoa, em vez de profetizar a bênção, né? Fala, pastor, eu estou acreditando, eu estou orando, estou descansando em Deus, Deus vai abrir, se for da vontade dele, vai abrir, mas eu creio que vai sim. É igual prova, a gente faz prova, não, já acho que eu estou mal na prova. Da primeira vez. Você já fez e já pegou sua nota, você mesmo já se deu a nota, né? Já se aprovou, já se reprovou. Sabe por quê que você fez isso? Porque nós estamos na igreja há 20 anos, mas não aprendemos ainda que o nosso dia é o hoje. E talvez eu fique na igreja mais 20 anos. Talvez eu consiga aprender numa escola bíblica o que é um tabernáculo, quantas peças tinham. Talvez eu tenha aula de origem dos batistas, onde vieram o primeiro, onde vieram o segundo, mas eu não consigo aplicar no meu coração que eu tenho que viver o hoje. Deus te deu hoje. Guarde isso na sua alma. Eclesiastes capítulo 11, verso 10 vai dizer: afasta o teu coração da ansiedade. Amém? Afasta o teu coração da ansiedade, meu irmão. Você pode fazer isso? Claro que pode. Essa palavra de Deus diz que nós podemos estabelecer princípios de domínio na nossa vida. Então eu vou estabelecer que eu vou fazer o possível para a minha fé ser uma fé realmente que agrade a Deus. Não é uma fé de falar assim, você é crente, eu acredito que Jesus existe. Tem um monte de crente que está assim, foi batizado e fala isso, eu acredito que Jesus existe. Mas você dá frutos? Não dou não. Que fé é essa, gente? Aí a ansiedade vem e toma conta. Né? Eu preciso estabelecer, determinar que vou entregar ao Senhor os pequenos cuidados da minha vida, porque se eu entregar e confiar nas pequenas coisas, eu vou conseguir confiar nas coisas grandes também quando chegar o momento. Eu preciso estabelecer valores e prioridades que sejam condizentes com a palavra de Deus, valores bíblicos. O que é o valor bíblico? Busque primeiro o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. E por último, viva hoje. Esse é fácil de lembrar, né? Viva hoje, amado. Feche seus olhos, vamos orar. E enquanto você fecha seus olhos, enquanto você pensa aí sobre sua vida, seu hoje, como é que tem sua vida aí? Como é que tem sido a sua vida em termos de ansiedade? Talvez a sua vida esteja bagunçada por causa da ansiedade. Essa série de mensagens, ela quer dizer, põe a ordem na minha vida. E uma das maneiras de colocar a ordem na nossa vida é começar a tirar toda a sujeira, toda a bagunça que a ansiedade causa. Porque a ansiedade provoca problema de relacionamento, problema de saúde. As pessoas que estão ansiosas, elas têm taquicardia, elas têm problema de pressão, tem uma série de coisas porque vivem com o coração ansioso, temeroso. Mas, amado, a palavra de Deus diz que nós podemos experimentar o melhor de Deus à medida que confiamos e aplicamos a sua palavra. E isso não existe oração forte, isso existe aplicação da palavra, é viver o que a Bíblia diz. Isso não é por grito que vai vir sobre você essa bênção, é por tomar posse no seu coração, interiorizar a mensagem de Deus e fazer valer no seu dia a dia. Então, querido, você que ouviu essa mensagem, ela fez sentido para você? Se você compreendeu, eu tenho alguns desafios para você. Ou para diversas classes de pessoas, né? Diferentes ocasiões da sua vida. Primeiro eu quero falar com você que está ansioso, está com a vida bagunçada, mas que você ainda não entregou sua vida para Cristo, para que Cristo possa te ajudar a colocar em ordem a sua vida. Se você não fez isso ainda, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus Cristo, porque se tem alguém que é especialista em fazer novas todas as coisas, esse alguém é Jesus. Então, se você não fez isso ainda, eu quero que você faça, aceite esse desafio. E para que a igreja possa te ajudar, nós precisamos identificar você. Então, se você quer que a igreja te ajude, eu quero que você levante uma das suas mãos. E se você está aí, ouvindo na sua casa essa palavra, e você está vivendo uma vida ansiosa, bagunçada, e quer entregar a sua vida a Cristo, você se lembra que no começo da transmissão eu falei sobre aqueles 2 botãozinhos que tinham lá na página da igreja? Ou você entra na página, lá tem lá pedido de oração. Você clica lá e você vai deixar seu nome, vai falar um pouquinho de sua vida, que nós vamos entrar em contato com você. Lógico, deixa seu telefone, seu e-mail, e nós vamos te ajudar.
Então, o primeiro desafio é para esse tipo de pessoa, que está com a vida bagunçada, mas que quer mudar, que quer intencionalmente entregar a sua vida aos cuidados de Deus, aos cuidados de Jesus. O segundo compromisso, o segundo desafio que eu quero fazer, é para você que já entregou sua vida para Cristo. Talvez você esteja próximo de batizar, talvez você já tenha decidido se batizar, mas ainda não fez isso. Eu quero desafiar você a colocar ordem. A ordem da vida cristã é você crer em Cristo, depois você é batizado. Se você crê em Cristo, mas não foi batizado ainda, eu desafio você. Se batize. Pastor, como é que eu faço para batizar? Entre em contato comigo, entre em contato com algum dos membros da igreja, nós vamos te orientar. Nós temos aí alguns ensinos que estão na página da igreja, que você pode fazer ali para você compreender o batismo, as implicações do batismo, e depois você vai conversar com a gente, nós vamos marcar o seu batismo, realizar o seu batismo. Então, esse é um segundo desafio para uma segunda turma aí, né? E se essa mensagem de ansiedade fez sentido para você, eu sei que você vai entender o que eu quero dizer com isso. A terceira turminha que eu quero falar ao coração nessa noite é aquela que já entregou sua vida a Cristo, já se batizou, mas está com a vida bagunçada. Ah, mas pastor, mas tem como? A pessoa entregou para a vida para Cristo, se batizou e está com a vida bagunçada? Tem, porque nós somos humanos. Quantas vezes a Bíblia fala assim, olha, lance sobre o Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É o que diz Pedro, né? A gente vai lá, lança sobre o Senhor, depois eu vou lá e pego de novo. E pego de novo. E aí eu começo a andar e quero tomar as minhas próprias decisões sem conhecer o Senhor, sem reconhecer o Senhor. E aí eu começo a bagunçar a minha vida. Talvez seja a sua realidade, talvez você seja um cristão batizado, mas está com a vida bagunçada. Irmão, eu quero te dizer, amada irmã, que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus é o Deus de ordem. A ordem é bênção. Colocar a vida em ordem é bênção. Colocar a vida em ordem dos nossos sentimentos, né, a ansiedade, começar a domar a ansiedade, colocá-la no devido lugar na nossa vida também, é parte do cuidado de Deus sobre nós. Então eu quero fazer esses 3 desafios para vocês. Se você vai entrar em contato conosco por um dos meios de comunicação da igreja, você vai escrever lá, o primeiro desafio, o meu desafio é esse, eu sou batizado e tal. Ah, meu desafio é esse, eu não sou crente e quero entregar minha vida para Cristo, tá bom? Se identifica lá, porque nós vamos estar orando por sua vida, ministrando sobre a sua vida a pura e fiel palavra do Senhor. E se você está aqui nesta noite e quer aceitar um desses desafios, apenas levante uma das suas mãos, a igreja quer orar por você, quer ministrar sobre a sua vida isso. Senão, nós estamos sempre à disposição para ajudar você a esclarecer suas dúvidas. Mas eu quero então orar por você. Feche seus olhos, vamos orar. Ore comigo, você que está com o coração ansioso, você que está com o coração preocupado, né? Você, pastor, ouvi a mensagem, mas ainda não consigo entregar. Eu quero te dizer uma coisa, você tem que parar de falar que não consegue. Você tem que entregar. Entregar é você colocar na mão de outro. Como é que você não consegue entregar? Você não consegue entregar porque está na sua mão. Você não quer abrir mão. Então tem que abrir mão, meu irmão. E eu quero então orar por sua vida. Pai querido, em nome de Jesus. Eu te agradeço, ó Deus, pela tua santa palavra, que de maneira tão simples, mas tão poderosa, ministra aos nossos corações. Jesus deu uma aula sobre o que é ansiedade, mas principalmente Ele nos dá a solução. Ele nos dá a fórmula, ó Deus, de vivermos uma vida tranquila, confiando no Senhor dia a dia, vivendo o hoje. Então, Pai amado, que o Senhor, pelo Teu Espírito, pelo poder do Espírito Santo, ministre essas verdades no coração de cada um nesta noite, cada um que aqui está, neste lugar de oração, cada um, ó Deus, que está em sua casa, assistindo a essa transmissão, Deus, mas que tem sofrido com o coração ansioso, que tem sofrido com a vida bagunçada, Senhor Deus, tem misericórdia. Coloca, Deus, ordem, coloca luz na vida dessa pessoa. Ajuda, Deus, essa pessoa a entregar a vida ao Senhor continuamente, diariamente, as pequenas coisas, as grandes coisas. Ajuda, Deus, esses irmãos, essas irmãs, ajuda-me, a cada um de nós, nos ajuda, Deus, a viver alegres o dia de hoje, porque é o dia de hoje que o Senhor nos deu. Por isso, Deus, perdoa as vezes que nós mesmos estragamos o nosso dia. Perdoa, Deus, as vezes que nós estragamos a nossa semana por não conseguir confiar plenamente no Senhor. Não permita, Deus, que a ansiedade nos afaste de Ti. Não permita, Deus. É a oração que eu te faço em favor de cada irmão nesta hora. Deus amado, se o Teu Espírito ministrou a cada coração, cada um desses desafios
que essa pessoa possa entrar em contato conosco. Nós queremos ajudá-la. Nós queremos caminhar juntos e vencer a ansiedade, domar a ansiedade, colocar nossa vida em ordem para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.